E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou apresentar para vocês a coleção de mangás do Bleach, juntamente com um review aí dos arcos que compõem essa coleção, mostrando aí com detalhes as capas, a coleção completinha. Vamos lá? Bom pessoal, vamos lá. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito, clica aí para se inscrever, clica no sininho para ativar as notificações e não perder os próximos vídeos, e deixa aquele like para ajudar a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Bom pessoal, então com um pouquinho de informações aí primeiro. Bleach foi considerado uma das grandes 3 obras, né, quando estava sendo lançado ali, na época junto ali com One Piece e Naruto. Bleach também era um dos carros-chefe ali da Shonen Jump, na época que lançava mesmo, né, porque fez muito sucesso. Então eram as 3 obras que mais atraíam público naquela época do lançamento. Claro que teve outras grandes obras como Dragon Ball, mas elas, por exemplo, o Dragon Ball não é da mesma época exatamente que o Bleach, né? Então por isso que tem essa conotação. Mas infelizmente, dentre as 3, Bleach foi uma das que mais sofreu aí no percurso, né? Com o passar dos volumes, a obra foi ficando um pouco menos interessante. E tem inclusive um ponto que todo mundo meio que concorda que deveria ter acabado, mas aí eles resolveram estender mais a história e aí que a coisa não ficou legal. Mas eu vou explicar direitinho aí pra vocês. A versão brasileira foi publicada pela Panini por volta de 2007 e é uma coleção bem grande. Ela tem 74 volumes. E inclusive os volumes 73 e 74 hoje em dia são muito difíceis de se conseguir. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu, por que tem essa questão aí mais para frente. Então vamos lá, vou começar aqui apresentando a primeira saga do Bleach, né? O primeiro arco. Esse primeiro arco seria entre os volumes 1 ao 20. Que é o arco da Soul Society. Esse é o arco mais famoso de Bleach, é o que chamou mais atenção, todo mundo conhece, né? Todo mundo que acompanhou aí na época mais se recorda, e porque foi o arco que fez mais sucesso, o arco que apresentou os personagens, trouxe todo o mundo de Bleach aí à vida, e realmente, comparando com os outros arcos, é o mais legal. A história segue o personagem aqui, o Kurosaki Ichigo. Ele era um garoto normal, até que ele encontra uma Shinigami, que na cultura japonesa são uma espécie de entidade que faz a passagem dos mortos para a vida pós-morte, né? Vamos dizer assim. E só que no mundo do Bleach tem uma hierarquia. Os Shinigamis, eles cuidam, fazem esse trabalho de coletar as almas das pessoas, e tem as pessoas que são atacadas por monstros, que daí esses monstros consomem as almas das pessoas quando os Shinigamis falham em chegar rápido o suficiente até elas para fazer esse ritual de passagem. E aí essas pessoas se tornam monstros também. Então esse primeiro arco começa explicando toda a história de como o Ichigo ganha os seus poderes de Shinigami, mesmo sendo um humano. Ele acaba envolvido ali na história deles, e segue até o ponto em que o Ichigo salva a Rukia, que é a outra personagem principal, da sua condenação, né, à execução por ter compartilhado os poderes dela com ele. Então ele quebra as regras, faz todo um reboliço lá na Soul Society para que ele pudesse salvar ela, né? Bom, o segundo arco de Bleach começa a partir do volume 21, que seria o arco dos Arrancars. Essa é uma sequência direta do primeiro arco. Assim, todos são a continuação da história, né? Mas esse é bem entrelaçado com o primeiro arco da Soul Society. Você consegue ver já no primeiro arco pistas sobre o que ia acontecer nesse segundo arco. E ele vai do volume 21 até o 48. Esse é o ponto que eu comentei que todo mundo
meio que concorda que deveria ter acabado, porque no volume 48 a história fecha redondinho, ele resolve todos os problemas. Claro, tinha N outras coisas que todo mundo queria ter visto ou que tivesse sido explicado, mas no volume 48 é o ponto em que o vilão principal do mangá é vencido, que era o Aizen. Então, até esse segundo arco aí, o Bleach fez muito sucesso. Então era uma febre, vendia muito mangá, e o anime passando aí na TV também, de Bleach. Então até o volume 48, a obra é muito boa, recomendo bastante. Como eu disse, infelizmente eles não pararam ali no volume 48 e veio o volume 49 com o terceiro arco de Bleach, que é o arco dos Fullbringers. A partir ali do volume 48, o Ichigo perde os poderes dele devido ao que aconteceu na luta final contra o Aizen. Então esse arco vem para que ele tivesse uma forma de recuperar esses poderes. Porém você já vê que é uma coisa meio mal explicada. Eu achei meio bosta! Provavelmente esse arco já não fazia parte dos planos originais e eles criaram ali no momento para conseguir estender a história, né? Ou já vinham se preparando para que isso acontecesse. De qualquer forma, já não é um arco tão interessante. E é nesse ponto que o anime também começou a cair de popularidade, porque ninguém achou muito interessante o que estava acontecendo. Esse arco é bem curto, ele vai do 49 ao 54 somente, então 5 volumes aí só. E ele conclui com o Ichigo conseguindo novos poderes um pouquinho diferentes, mas misturados com os poderes ali de Shinigami dele. E aí vem o último arco, que começa aí no volume 55, que é o arco da guerra contra os Quincy's. Desde a primeira temporada existiam já os Quincy's. Um dos personagens principais, que é o Ishida, amigo do Ichigo, também é um Quincy. Porém, a partir desse volume eles começam a explicar que sempre existiu uma guerra, uma rixa ali entre os Shinigamis e os Quincy's, e a partir desse ponto aqui aparece um rei Quincy, que ele tem poderes muito além do que um Quincy comum, e ele começa uma guerra contra a Soul Society com o objetivo de destruir realmente a Soul Society e tomar tudo pra ele. Ele vai do volume 55 até o 74 e já, infelizmente, seguindo ali a onda do que aconteceu no arco anterior, tem muita coisa que não é bem explicada, e o final é bastante corrido. Parece que eles decidiram, vamos terminar logo porque a popularidade está caindo muito. Então ali nos volumes 72, 73 e 74 a coisa toma um ritmo muito corrido. Tem coisas que até deixam de ser explicadas para que eles conseguissem atingir a conclusão da história e finalizar o mangá. Esse é até um ponto interessante, que o anime não chegou a abordar o final desse arco. O anime de Bleach que acompanhava estava um pouco ali atrás no mangá. Após a conclusão do terceiro arco, eles, pelo que eu sei, eles tiveram mais alguns episódios, acredito eu, mas parou por aí. Eles fizeram um final meio provisório, só para encerrar o anime, porque provavelmente o anime estava com uma popularidade bem baixa. É uma pena que isso aconteceu com uma obra tão legal quanto Bleach, mas mostra que nem sempre é uma boa ideia você querer estender demais a sua história só para conseguir manter o lucro aí, o fluxo de vendas e de outras coisas rolando, né? É verdade. Se ele realmente tivesse terminado no volume 48, teria sido uma história até hoje muito boa e muito bem lembrada pelos fãs. E aí, comentando um pouquinho do volume 73 e 74, o que aconteceu com eles, pode-se até incluir o volume 72 nessa história, mas foi que quando a Panini estava lançando aqui no Brasil, o lançamento alcançou os lançamentos dos volumes no Japão.
Então a Panini não tinha mais aquele estoque para estar lançando com a mesma frequência os mangás. Eles já tinham alterado a frequência anteriormente, que inicialmente o Bleach lançava mês a mês, e a partir de um certo volume ele passou a lançar a cada 2 meses. Porém, nesses últimos volumes, quando alcançou, eles tiveram que esperar o lançamento da versão japonesa. E isso lá atrás, sendo Bleach aí uma das séries mais antigas da Panini, né? Tem outras um pouquinho mais antigas, como Slayers, mas Bleach já é bem antigo, dentre as séries da Panini aí. Eles não souberam trabalhar muito bem, e nem as pessoas que estavam comprando o mangá. Então, o que aconteceu? Quando o mangá volume 72 lançou, até o 73 ser lançado, teve um gap aí de 6 meses. Provavelmente também a tiragem do volume 73 deve ter sido baixa, porque todos os volumes que foram à venda sumiram das prateleiras, mas muita gente que colecionava Bleach não adquiriu o volume 73, inclusive eu. E o volume 4 sofreu do mesmo problema. Ele Fala, não me diga! foi lançado 6 meses depois do volume 73, mais ou menos aí no final de 2015, se eu não me engano. Então, isso que aconteceu e causou com que os volumes finais aí da série do Bleach, uma série tão grande inclusive, né, com 70 e poucos volumes, ficassem tão raros, porque pouca gente adquiriu os volumes, pouca gente tem interesse de tirar das suas coleções para vender, e não sobrou volumes aí rodando em circulação a mais para quem precisava completar suas coleções. Então, logo também a Panini não fez mais reimpressões, e a gente acabou num mercado bem pequeno aí para esses volumes, e aí inflacionou os preços. Bom, pessoal, eu acho que da série de Bleach é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo aí. Qualquer outra dúvida aí que vocês tenham, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo, e até a próxima. Valeu!